Fala aí, política, por Luiz Otávio, oficialmente lançado agora, galera. Então, como eu tinha falado ali, já tinha apresentado algumas situações e trouxe um panorama geral aí dos candidatos à presidência. Agora, corrigindo alguns pontos ali, que quando a gente faz ao vivo e eu não tenho script bem montado, nada, eu vou falando, acontecem algumas gafes, e isso é normal e vai ser o formato do nosso trabalho aqui, tá? Mas tem muito candidato já bem acertado ali, de estar realmente com a candidatura pronta, tem um programa de governo e tudo. E, cara, como próximos passos aí do canal, a gente vai começar a trazer um panorama geral de cada candidato, para que todos que estejam me acompanhando estejam cientes ali do que o candidato trouxe, vida pregressa, família, trazer um contexto geral mesmo, tá, do candidato. E aí, a partir daí, cara, minha ideia aqui com o canal é que vocês entendam quem são os candidatos a fundo, né? A fundo, vamos pegar entre aspas, né, também, senão a gente vai ficar aí 5 horas, 6 horas falando. Mas que vocês entendam aí um pouquinho mais de contexto e a partir daí, cara, façam as suas pesquisas. Caso queiram comentar também, por favor, tragam seus comentários, reflexões, questionamentos, objeções. Cara, isso que vai fazer o canal crescer mais e eu, particularmente, crescer como pessoa, tá? Então, vamos lá, galera. A gente, como primeiro vídeo relativo aí à vida dos candidatos, a gente vai trazer o Ronaldo Caiado, tá? O Ronaldo Caiado ali, a gente vai contextualizar um pouco de origem e família, falar um pouco de formação acadêmica, a parte vida particular, casamento e filhos. Aí nós entramos no histórico político dele, cargo por cargo. Ele tem, cara, uma boa história política. Ele não é um político de hoje, tá? Não é um político aí amador. Então é um cara que já tem aí casco. E aí a gente vai trazer depois disso, galera, um pouco de contexto aí de nível de aprovação. Aí um ponto importante que eu quero trazer isso de todos os candidatos, não vamos fugir disso, independente de opinião de cada um, mas falar um pouco de controvérsias, suspeitas, quiçá não, que a gente tem candidatos já condenados e que a condenação foi excluída, enfim, se é o correto a falar, trazer isso bem à tona. E aí, por final, cara, a gente elencar aí os principais pontos positivos e negativos do candidato e o status atual dele como político, tá bom? Então vamos lá, galera. Quem que é Ronaldo Caiado, tá? Ronaldo Caiado chama-se por completo Ronaldo Ramos Caiado, nascido em Anápolis, no Goiás. Em 25 de setembro de 49, ele é filho de Edenval Ramos Caiado e da Maria Xavier Caiado, e cresceu ao lado de 5 irmãos, tá? A Lília, a Laila, a Liliana, Roberto e Rondon. Então 3 meninas e 2 meninos aí. A família Caiado, cara, é importante, tá? Não é uma família que não vem da área pública, muito pelo contrário. Ela é uma das mais tradicionais da política goiana, tá? Começou sua história a partir do avô do Caiado, que foi o Antônio Totó Ramos Caiado, que foi deputado federal entre 1909 e 1921, tá? Ele foi também senador e um dos mais temidos coronéis de Goiás, liderando a oligarquia Caiado entre 1910 e 1930, que foi deposta nesse último ano pelo governo Getúlio Vargas, tá? Um adendo aqui, eu estive em Goiânia recentemente, existe uma ala da população que entende que o Caiado é um coronelzão, tá? Porque, cara, os índices de segurança, a gente vai tratar sobre isso mais pra frente, elevaram, tá? Diminuiu bem ali alguns indicadores de segurança. E, cara, ele de fato, né, o pessoal que eu abordei, que eu conversei lá, tanto no evento quanto no trajeto da minha ida de Goiânia para Campo Grande, todo mundo falou, cara, que assim, segurança aumentou pra caramba e que o lema dele é ou o bandido, o ladrão, ele troca de profissão ou ele tem um caminho, né, final bem assertivo, né? Então, já para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta. Bom, seguindo aqui, tá? O Brasil, ele tem um tio também, que é o Brasil Ramos Caiado, que foi presidente do estado do Goiás de 1925 a 29 e senador entre este último ano, 1929 e 1930, tá? Além disso, ele tem primos, né, que também tiveram destaque político, como Emival Ramos Caiado, que foi deputado federal entre 55 e 71, e senador entre 71 e 74. Leonino de Ramos Caiado, que foi governador do Goiás entre 71 e 75, e Brasílio Ramos Caiado, que foi várias vezes deputado federal,
teve ali mandato 71 a 75, 79, 81 e 87, tá? Bom, contexto aí um pouco da família do Caiado, como família pregressa, né, não uma família atual. E a formação acadêmica dele, cara, olha que legal, assim, antes de ele ingressar na vida política, ele tem por formação medicina e cirurgia na Federal do Rio de Janeiro. E o que é legal aí, depois de terminar a faculdade, ele fez vários cursos de atualização em ortopedia, na área que ele se especializou, e ele se especializou em cirurgia da coluna pelo Serviço de Cirurgia Ortopédica e Traumatológica do professor Roy Camille, em Paris, em 1977. Em Paris. E em 77, ele atuou como assistente estrangeiro da Universidade de Paris. Cara, um adendo, tá? A gente tem alguns canais também independentes que também eu não tenho a mesma alcance, mas cara, deixo até como dica, tá? Eu escuto muito The News, que é um podcast que tem no Spotify, eles também têm canal no YouTube, e eles estão fazendo um programa muito legal que é 24 horas com um político. E, cara, o primeiro político que aceitou, quem foi? O Caiado. Por isso que eu escolhi falar do Caiado inicialmente, tá? E aí, na entrevista que eles fizeram, o Caiado fala de uma passagem que fez com que ele fosse se especializar em cirurgia da coluna, que ele pegou um jovem de 17 anos que sofreu um acidente ali nadando, alguma coisa assim, e aí ele teve ali um problema ali na coluna ou na cervical, algo do gênero, e aí ele falou, cara, a partir daqui eu preciso realmente me focar nisso, porque ele ficou assim, cara, coitado, moleque de 17 anos, que estava ali com essa situação, uma situação delicada quando a gente fala de coluna, e que aí ele foi tratar, entendeu? Então, assim, foi um ponto bem bacana que eu tô trazendo, e deixo a dica, cara, vem, assistam, escutem, né, na verdade, o The News, o programa ali da entrevista, desse programa que eles vão fazer de 24 horas com candidatos, com o Ronaldo Caiado. É bem legal. Aí a gente tem até um pouco de contexto mais do que é a vida do Caiado, e o Caiado recebeu os caras no domingo, tá? No domingo. Bom, seguindo aqui na parte de formação acadêmica, tá? Ele volta para o Brasil ali, depois de ele ter se tornado a última passagem de assistente estrangeiro na Universidade de Paris. Ele volta entre 78 e 79 e ele lecionou como auxiliar de ensino no Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Federal, onde ele formou, e aí ele foi auxiliar. Em 79 ele conclui o mestrado em Ortopedia e Traumatologia também pela Federal do Rio de Janeiro. Bom, seguindo aqui a linha, a gente vai falar de casamentos e filhos. Ele tem 4 filhos, tá? Dos 4, Ana Vitória e Ronaldo, filho de um primeiro casamento, e a Marcela e Maria, que são das 2 últimas, com a atual esposa, que é a Gracinha Caiado, tá? Um ponto importante aí que, infelizmente, né, da vida do Caiado, ele tem a perda do filho, o Ronaldo, filho, que vem a falecer em 22. E o que é legal, cara, assim, ó, assistindo The News, escutando The News, escutando The News, ele tem a entrevista do Caiado e junto participa a Gracinha Caiado. E a Gracinha Caiado não é uma primeira dama de, cara, fantasia, de discursos, né, polêmicos, como a gente tem aí algumas primeiras damas. Ela é uma dama de ação. E o legal é que ela entrou na vida política junto com o Caiado, mas ela entrou estudando. Ela quis entender como é que funcionava, ela teve apoio do Caiado e hoje ela é um braço forte de ações muito bacanas voltadas para jovens no interior do Goiás. E aí até tem uma passagem que ela apresenta isso e fala um pouco dessa história. Vale muito a pena, volta a indicar, escutem o Caiado e acompanhem. Tomara que o The News consiga trazer o mesmo que trouxe do Caiado com os outros candidatos, porque isso é muito importante para o cenário político e o cenário nacional dos próximos anos, que vão impactar na minha vida, na vida de vocês que estão escutando aqui, tá bom? Bom, vamos agora para a parte aí que eu acho interessante também, não que o outro não seja, mas que me mexe o brilho, que é falar um pouco do cargo, da vida pregressa política do Caiado, tá? O Caiado, ele começou a vida política dele em 85, sendo fundador e presidente da UDR, tá? Uma duração de 4 anos. Então, a UDR é a União Democrática Ruralista, e aí ele foi presidente entre 86 e 89. Ele organizou grandes protestos de agricultores, como que levou a Brasília em fevereiro de 87, tá? Sem rede social, sem nada, aproximadamente 25 mil ruralistas, cara, 25 mil. Ele chegou a ser chamado por seus companheiros de Lula da direita, tá? A entidade nasceu para mobilizar os produtores rurais contra desapropriações e nesse período o Caiado se tornou um nome nacional da direita conservadora. Então, cara, o cara começou forte e
me parece ser um cara bem persuasivo, porque juntar 25 mil na época de 87, eu acredito que não tenha sido muito fácil, tá? Bom, logo isso, depois, ele, ousado, se lança candidato à presidência da República em 89, tá? Ele estreou a campanha política, eleitoral, e aí pelo antigo PSD, na primeira eleição presidencial depois do fim da ditadura. Ele teve embates fortes com Leonel Brizola e Lula, como no histórico debate entre os presidenciáveis na TV Band, em julho de 89. Ele não chegou nem perto do poder, cara. Lógico, se a gente vê, cara, que vida pregressa que ele tinha, né? Ele teve a UDR, teve um marco legal, mas, cara, tá, historicamente, será que ele seria o cara naquele momento para aquilo? Então ele teve menos de 1% dos votos na eleição vencida por Fernando Collor de Mello, que infelizmente venceu naquela época, né? Mas vamos lá, eu acho que talvez não seria o momento ideal para que ele assumisse algo, né? Acho que é legal você olhar aqui o histórico dele, que ele formou uma história muito forte na política e que isso precede para as eleições de 2026, na minha opinião. Bom, ele começou depois disso aí ele se lançou deputado federal e ele teve 5 mandatos, tá? Então, vamos lá, em 89 ele lançou-se candidato à presidência e logo em 91 ele tem o primeiro mandato como deputado federal, que durou 23 anos, tá? Ele encerrou ali em 2014. E aí até nesse meio tempo ele tem intervalos para candidaturas ao executivo. E como partidos que ele representou, que foram ali a bandeira dele, ele teve como partido o PSD, o PFL e o Democratas, que é o DEM. Tá? Nesse período ele serviu 4 mandatos como deputado federal pelo PFL, que mais tarde mudou o nome para Democratas. Então, assim, teve uma mudança, então não sei se mudou o regimento, essas coisas, mas ele continuou no mesmo partido por um bom tempo. Nas eleições de 2010, ele obteve 167.591 votos, garantindo o segundo lugar como terceiro candidato a deputado federal mais votado do Goiás. E os principais feitos dele como deputado nesse período, tá? Fevereiro de 2009, então, cara, ele teve de 91 até 2009 algo mais concreto, então, um baita período de tempo para que ele formalizasse algo que, pelo menos pelas pesquisas aqui, foi relevante, tá? Em fevereiro de 2009, ele passou a condição de líder do Democratas na Câmara dos Deputados. E em março, em parceria com o deputado Paulo Bornhausen, acho que é isso, ele foi autor do projeto de lei propondo a ampliação do benefício do seguro-desemprego para um período de 6 a 12 meses. Em março de 2013, ele apresenta à Câmara um projeto de lei com a finalidade de monitorar e assegurar o cumprimento de medidas protetivas de urgência que determinem o afastamento físico entre agressor, vítima e testemunha nos casos de violência doméstica. Excelente. Em junho de 2013, foi autor de uma emenda destinando 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Posteriormente, foi incorporada a Lei 12.858 de 2013, sancionada pela nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Legal? Bom, seguindo aqui, depois desse período longo como deputado federal, ele inicia a jornada no Senado e ele tem um mandato de 4 anos, que era um mandato de 8, mas ele deixou para concorrer ao governo de Goiás, de 2014 e 2018. Então ali ele se lançou candidato pela primeira vez nas eleições de 2014 para o Senado. Seu sucesso, cara, disso ali foi incontestável, né? O cara 23 anos e fazendo aparentemente um trabalho relativamente bom. Ele recebeu um total de 1.283.665 votos, o que representou 48%, praticamente estou arredondando, dos votos válidos, tá? Ele não apenas ocupou uma cadeira no Senado, mas ele também foi eleito por unanimidade como líder dos democratas. E no Senado, ele foi um dos principais defensores do impeachment da Dilma e líder da oposição conservadora ao PT, consolidando o perfil nacional que é de direita, tá? Bom, como dito, o mandato era para 8, ficou em 4 porque ele se lançou governador. E não teve diferença quando a gente fala de sucesso na eleição, tá? Ele foi o governador eleito no primeiro turno em 2018 com 59% dos votos, tá? E os principais feitos, ele implantou uma ampla reforma administrativa no estado, com corte de quase 4 mil cargos comissionados e uma previsão de economia superior a 400 milhões, cara. Então, foi ousado, mas necessário, né? Então, cara, o que o cara pode ter feito com 400 milhões para ajudar o estado a melhorar, né? Na área econômica, o estado saiu de um decréscimo no PIB de 2018, que acho que foi quando ele assumiu, né? Ele assumiu em 19, para um crescimento logo no primeiro ano de 2,9 em 2019. Então, um ano depois, ele teve no primeiro ano,
ele converteu ali o indicador e cresceu 2,9. Em 2023, ele registrou o maior PIB da história dele, né? Alta de 4,4, puxada muito pelo agronegócio, indústria e setor de serviços. E na segurança pública, como eu tinha falado anteriormente, os casos de latrocínio caíram 82%. Cara, se tem um estado aí que tá bom para se morar e se quer se sentir seguro, tá o Goiás, tá? Só por esse número. Roubo de veículos caiu 58% praticamente e furtos de cargas mais 65%. Então, cara, ele passou a figurar ali como um dos estados mais seguros do Brasil, segundo vários levantamentos, vários institutos de pesquisa, tá? E novamente ele entra ali como um governador, ele se lança de novo para a reeleição e, cara, de novo ele ganha as eleições e de novo ele ganha no primeiro turno, cara, tá com 1.806.892 votos. Se ele começa aqui, só deixa eu resgatar, ele teve 59% dos votos, cara, e aí ele cresce mais um pouquinho. Na verdade, não decresce, talvez a população cresceu, enfim. O equivalente a 51,81% dos votos válidos, tá? Então, nisso, cara, um feito histórico. Ele se torna o primeiro governador eleito e reeleito em primeiro turno na história do Goiás. E um destaque desse segundo mandato foi para a gestão de saúde via parceria com o Hospital Albert Einstein, no Hugo, além do programa Bolsa Uniforme para escolas militares estaduais. E o Caiado renuncia ao cargo nesse segundo mandato, né? Porque ele foi de 2023 a 2026, para se lançar como presidente da República em 2026. Bom, então aqui, cara, a vida toda pregressa dele, então tem um histórico muito forte, um tempo muito elevado de casa e passando por deputado federal, por Senado e para presidência. Então, cara, se é um cara que conhece o jogo dentro da Câmara dos Deputados e da Câmara do Senado, tá aí esse cara. Não tem nada que conteste isso, tá? Bom, nível de aprovação, cara, números impressionantes e consistentes em múltiplos institutos, tá? Então aqui, 4 institutos, o Instituto Paraná de Pesquisas, o Quest Genial, o Atlas Intel e na avaliação setorial, olha só, Instituto Paraná aponta a aprovação de 86% praticamente dos goianos em dezembro de 2025, recente agora, com apenas 11% de desaprovação. O Quest Genial, 88% de aprovação em dezembro de 2024, com apenas 9% desaprovando, liderando o ranking entre os governadores dos principais estados avaliados. O Atlas Intel aprovou 80% de aprovação em 2025, com 15% de desaprovação, fazendo o Caiado o governador mais bem avaliado do Brasil. E na avaliação setorial por setores, segurança pública é o setor mais bem avaliado, com 74% de aprovação, seguido de educação com 72% e a área com uma avaliação mais baixa, a saúde, com 50%. Eu não fiz pesquisa dos outros candidatos ainda, mas eu quero ver e fazer uma analogia, uma comparação em relação a esse nível de aprovação da saúde. Porque assim, se ele tem 50 casos e estiver muito abaixo, não considero um nível tão baixo assim, porque ninguém tanto alcança algum número expressivo, né? Beleza? Bom, agora a parte que, cara, também mexe com o meu brilho, porque é a parte, né, que assim, cara, nessa vida toda o cara não se envolveu com nada errado, e aí tem alguns pontos de atenção aqui pro Ronaldo Caiado, tá? E aí aqui, pelo que eu entendi, ele não tem nada de condenação. Existem suspeitas, investigações, e eu quero ver se são até, se eu não conseguir identificar aqui, a gente deixa para um segundo momento, quais são as investigações que estão rodando ainda, tá? Então a gente começa aí pelo caso Carlinhos Cachoeira, tá? O bicheiro. Ele foi investigado na Operação Monte Carlo e o Carlinhos teria financiado com verba ilícita as campanhas eleitorais de Caiado em 2002, 2006 e 2010, segundo a acusação do ex-senador cassado Demóstenes Torres. Demóstenes afirmou que Caiado era amigo de Cachoeira e médico do filho do contraventor e teria intermediado o pedido para ampliar as atividades de jogo ilegal de um delegado aposentado. O Caiado sempre negou as acusações. A CPI do Cachoeira foi instaurada, mas não produziu resultados conclusivos contra o Caiado, tá? Doação de Natalino Bertin. O senador por Goiás é um dos políticos que nas eleições de 2010 se beneficiou de doações de Natalino Bertin, um associado do pecuarista José Carlos Bunlain.
em negócios privados. O Boulain foi preso pela PF nas investigações da Operação Lava Jato. Isso lembro até, porque teve o nome Boulain envolvido. E a doação a Caiado teria sido na faixa de 500 mil, segundo citação em agenda de natalino apreendida pela PF. Bom, aqui também ele tem uma servidora em escritório particular. Em 2015, o jornal da Folha de São Paulo denunciou que o senador mantinha uma servidora nomeada no Senado Federal atuando em escritório particular da família Caiado em Goiânia. Só tem isso aqui vale eu pesquisar mais, para depois trazer mais contexto. A Operação PF sobre Fundeb em 2025, recente, que foi a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar um esquema de corrupção envolvendo os recursos do Fundeb durante a primeira gestão do Caiado em Goiás. O caso apura fraudes em processos licitatórios conduzidos pela Secretaria Estadual de Educação em 2021. A investigação aponta o pagamento de pelo menos 465 mil em propinas por um ex-servidor terceirizado. Caiado não foi indiciado pessoalmente nesta operação. Mas ali, né, faz parte do time, eu acho que é aquela história, né? Quando tu tá andando com pessoas ruins, mesmo que tu não faça nada, tu tá no meio. Enfim. Conflito fundiário e comunidade quilombola. Em agosto de 2025, uma ordem de despejo partiu do Tribunal de Justiça do Goiás, cujo desembargador relator foi indicado por Caiado contra uma comunidade remanescente quilombola. O Ministério Público Federal deu parecer favorável à comunidade e o caso chegou ao STF via ADPF 828. Não me pergunte o que é ADPF, mas eu vou pesquisar e eu esclareço aí. Filha contratada pela Equatorial. A compra da Enel Distribuição Goiás pela Equatorial Energia foi contestada, pois a filha de Caiado, Ana Vitória, foi contratada como advogada processual da equipe jurídica da recém-criada Subsidiária Goiânia, tá? Então, assim, cara, um contexto geral aqui, eu acho que teve o conflito fundiário ali como ponto de partida, o caso da Fundeb, que identificou o desvio ali, os 465 mil em propinas, e os outros ali, tirando esse da Equatorial, são suspeitas, enfim, e precisar entender melhor esse da servidoria ali, da servidora em escritório particular, tá? Mas, cara, eu acho que olhando ali, botando na balança, eu tenho que ver do Renan Santos, mas vamos pensar nos principais nomes aí que estão mais frentes às pesquisas, que é o Flávio Bolsonaro e o Lula, né? Cara, tem coisa muito mais pesada, muito mais. E mais quando a gente chegar na vez deles, a gente vai contextualizar aqui também, beleza? Bom, para finalizar aí, como eu tinha falado, a gente vai trazer aqui os principais pontos positivos e pontos negativos e finalizar com o status atual do candidato. Bom, principais pontos positivos, como eu tinha mencionado, ele foi o primeiro governador eleito e reeleito em primeiro turno na história do Goiás, uma aprovação consistente ali pelos números das principais institutos de pesquisa, tá? A reforma administrativa, que foi importante, com corte de 4 mil cargos e economia de 400 milhões, uma redução expressiva, cara, e isso, tá, eu estava no Goiás, estava no Goiânia, e, cara, é unânime. A primeira coisa que os caras estavam falando ali, as pessoas com que eu falei, foi segurança. Ponto. Segurança saiu da boca da pessoa, assim, natural. Tá? Então, latrocínio menos 82, roubo de veículos menos 58. O crescimento do PIB estadual com recorde histórico em 2023, com mais 4,4%. A longa trajetória política, tá? Como eu falei, então o cara vai para deputado federal, se lança senador federal, é ativo nos dois mandatos, nesse período, nas duas funções, e aí se lança presidente, cara, o cara tem gabarito para que ele possa saber o caminho, porque assim, nenhum executivo vai ser bom sem estar ao lado de uma Câmara de Deputados Federais e uma ala muito bem alinhada do Senado, tá? Porque tem que passar pelos caras, não adianta, essa é a nossa realidade hoje, tá? E a carreira acadêmica sólida e experiência como produtor rural. Os principais pontos negativos aí do Caiado, tá? Ele vem ali com acusações de financiamento ilegal de campanha por Carlinhos Cachoeira, nunca comprovadas judicialmente, mas nunca totalmente esclarecidas. As contradições no discurso moralista versus suspeitas não investigadas a fundo, a posição contrária à PEC do trabalho escravo, e críticas de organizações de direitos humanos pela atuação na UDR lá em 80, cara. Então, assim, pode ser que ele tenha mudado um pouco, cara, de 80 para cá a gente muda, né? A gente não é uma coisa constante, uma linha reta, né? Então, não sei, precisava investigar um pouco melhor isso aí. Gestão da saúde com aprovação mais baixa, 50% entre todas as áreas avaliadas, mas como eu falei, vale um comparativo com os outros candidatos. Será que os candidatos são bem mais avaliados nesse setor? Se for, cara, é um ponto de atenção. O conflito de interesse envolvendo a filha na empresa ali concessionária da energia,
A investigação da PF sobre Fundeb no Estado, mesmo sem indiciamento pessoal. A dependência política da herança familiar, que é uma figura, aquilo que eu falei de coronelismo moderno para os críticos. E a distância do Bolsonaro e do eleitorado bolsonarista, que aqui fala que pode ser um obstáculo em 2026, mas eu entendo que, minha opinião, com as principais situações e que se acontecer a delação premiada for muito pesada do caso do Banco Master com Daniel Vorcaro, cara, minha cabeça, o jogo político para este ano muda, tá? Aí entra as terceiras vias, um Ronaldo Caiado, um Zema, um Renan Santos, entre outros candidatos que a gente mencionou, tá bom? Bom, por fim, o status atual do Caiado, tá? Abril de 2026. Candidato declarado à presidência da República, tendo renunciado ao governo de Goiás para concorrer. Principal nome da direita não bolsonarista na disputa, tá? Então, cara, minha percepção, resumo da ópera, tá? Ele é um cara forte, um bom candidato, tem um trabalho consistente, tem as suas apurações, tem que ser investigadas, tá, a fundo, mas eu acho que é uma boa terceira via, tá? Não a única terceira via, mas uma boa terceira via. Eu acho que talvez se a gente conseguir sair da bolha entre direita, extrema-direita e extrema-esquerda, a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, tá? Não só através do Caiado, porque ainda a gente tem que analisar os outros candidatos. Mas se a gente conseguir sair da bolha, fazer com que a população saia da bolha, já é um ponto, cara, de sucesso para mim. Independente do candidato que vai vir. É lógico, tem algumas predileções? Tenho. E aí esse é o primeiro vídeo desse programa, né? Analisando os candidatos. Depois eu crio um nome pro programa. Se vocês quiserem me ajudar, serão muito bem-vindos. Todos os nomes. Cara, para o final ali, na verdade, vamos colocar isso aqui no informação sobre o vídeo, de todas as fontes, tá? Respeitando aí o que o canal se promove a fazer nas redes sociais, através do YouTube, através do Instagram. Fechado? Pessoal, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo, tá? Se gostaram, comente aqui, por favor. Se tiverem mais informações aí das investigações, cara, tragam, que aí eu trago em um vídeo curto ali e coloco o nome de vocês, fiquem tranquilos, faço a referência para falar. E aí também, antes de trazer isso, eu vou fazer uma pesquisa, tá? Porque às vezes a gente pode ter muita fake news no mercado. Fechado? Galera, então o primeiro vídeo com uma análise dos candidatos do canal Fala Aí Política por Luiz Otávio. Espero que tenham gostado. Novamente, se gostaram, curtam, compartilhem e tragam comentários. Fechou? Pessoal, valeu, um grande abraço e uma excelente quarta-feira, que hoje é quarta-feira, o dia que eu tô gravando o vídeo. E aí espero que tenha uma quarta-feira aí muito frutífera. Fechou? Forte abraço!